Esse final de semana viralizou um debate entre o Breno Altman e o Paulo Bilinski. O Breno Altman com conhecimento muito bom a respeito dos assuntos, com referências bibliográficas, referências históricas, referências jornalísticas, e o Paulo Bilinski um verdadeiro jumento. Com todos, a gente tem que respeitar os jumentos, sabe? Comparar um ser desse a um jumento é uma ofensa ao jumento, mas é um sujeito limitado, reacionário. Você vê claramente que durante o debate ele ficava o tempo todo dando risadinha e, sabe, ficava assim, como se ele não tivesse muita paciência, como se ele tivesse muito superior ao Breno, e ao mesmo tempo falando uma quantidade de besteira tão gigante que, olha, a vergonha alheia, ela tomou conta ali. Mas tem coisas que estão para além do debate, e é isso que a gente quer abordar hoje aqui. Se você não viu o debate, eu vou trazer trechos para você sobre esse debate. É importante que você saiba o que aconteceu, caso você ainda não tenha tido essa informação. Mas, para além desse debate, eu quero trazer outras informações que também são fundamentais. A primeira é quem é Paulo Bilinski. Quem é esse sujeito que se elegeu quase que na sorte ali, na esteira dos votos da Carla Zambelli, que teve sim uma votação muito expressiva, foi a mulher mais votada do Brasil, e como não bastasse, né, a gente ter a tristeza de ter uma deputada tão ruim, tão lamentável como a Zambelli, ela ainda nos presenteia, entre aspas, com um sujeito desse. E é importante você saber quem é esse cara. Ele sempre está envolvido com polêmicas. A última polêmica dele foi defender o separatismo, a separação do Brasil em duas regiões, em dois Brasis, vamos colocar melhor dizendo, né? E a gente está fazendo agora, eu estou indo nessa quarta-feira para Londres, dar início a um projeto muito importante aqui do canal, que é o 10 anos de desinformação, porque nós vamos retratar o Brexit, que foi o começo de tudo, o começo de um movimento que acendeu a extrema-direita no mundo inteiro. Começou com o Brexit, com todas aquelas armações feitas com rede social, depois foi a eleição do Trump, depois foram várias eleições e vários partidos e vários políticos na Europa, depois tivemos a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, a criação do bolsonarismo. Então, esse estudo, a gente vai fazer um trabalho muito bacana, que eu estou explicando para os membros e para os apoiadores do canal, porque são eles, os membros e apoiadores do canal, que estão viabilizando a minha viagem até Londres e esse estudo que a gente está desenvolvendo, exclusivo, tá? É o único canal que está fazendo esse estudo dessa forma, é o único brasileiro que está fazendo esse estudo, em que eu estou colocando ali o meu conhecimento jornalístico como professor de filosofia, pós-graduado em filosofia, com especialização em filosofia contemporânea, em sociologia. E a gente vai fazer um trabalho denso e muito importante. E olha que coincidência, né? A gente está falando sobre um movimento separatista, que o Brexit é isso, né? É o Reino Unido se separando da União Europeia, que foi o que aconteceu. E aqui a gente tem esse sujeito falando sobre o Brasil separado, né? O Brasil dividido em duas partes. E o Metrópolis fez uma reportagem, um levantamento especial sobre a vida desse sujeito, que eu considero muito importante para você saber. Quem é o deputado que defende a separação do Brasil em duas partes? Paulo Bilinski, 38 anos, é o deputado federal do PL de São Paulo, né? Ele defendeu a criação de um Brasil do Norte e um Brasil do Sul. E aqui eles trazem algumas informações que eu considero muito relevantes, tá? Para além dessa informação inicial aqui, que é essa defesa imbecil, estúpida, separatista. Eles colocam aqui algumas questões sobre ele, né? Como revelado pelo Metrópolis, a instituição espera há 3 anos pela demissão do parlamentar que é integrante da chamada bancada da bala na Câmara dos Deputados. A instituição é a Polícia Civil, né? Ele é delegado licenciado da Polícia Civil. Aqui nas fotos a gente tem algumas questões que eu considero importantes, né? Delegado licenciado e da chamada bancada da bala, ele aqui ao lado, todo feliz, né? Todo arreganhando dentes aqui ao lado do Bolsonaro, que mostra que ele é baixinho, né? O Bolsonaro tem a minha altura,
Então ele não deve ter no máximo 1,70 m, né? Não conheço ele pessoalmente. Político acumula expedientes disciplinares na Polícia Civil. Aqui, quando estagiava como delegado, Paulo Bilinski já foi alvo de expediente disciplinar. Político agrediu repórter. Pedido de demissão está em aberto. Demissão da Polícia Federal. Policial foi eleito deputado federal pelo PL, né? Aqui é ele como policial. Tem uma série de polêmicas, né? Deputado é conhecido por comportamento truculento. E esse é o Paulo Bilinski, com algumas fotos, mas aqui a gente tem algumas informações que eu considero importantes. Um documento sigiloso obtido com exclusividade pelo Metrópolis mostra que o policial civil responde a processos disciplinares desde estágio probatório na Polícia Civil, iniciado em 2012. Naquela época já havia recomendação para que não o aceitassem na corporação. Ele já causou diversos problemas e transtornos, inclusive durante o estágio probatório. Desde quando ele foi aceito na Polícia Civil, já haviam pedido para que ele não fosse aceito. O documento aponta ainda que Bilinski respondeu a mais de 12 expedientes disciplinares, pelos quais foi punido com reprimendas de advertência e suspensão. Esse é o Bilinski. O último caso, envolvendo uma manobra brusca na condução de viatura policial e posterior colisão em veículo particular, resultou no pedido de não confirmação na carreira, feito pela Divisão de Informações Funcionais. Atualmente, Bilinski responde a 3 processos disciplinares. E aqui vem a reportagem sobre a separação do Brasil, vem também um outro caso sobre apologia ao estupro, né, e racismo. O caso mais destacado do pedido de demissão de Bilinski pela Polícia Civil foi o compartilhamento em seu Instagram de uma propaganda divulgando uma escola de preparação para cursos na qual ele dá aulas. Veja bem, depois eu vou deixar a reportagem completa aqui para você entender de quem nós estamos falando, porque eu acho que o principal ponto aqui dessa conversa, sabe, de tudo que a gente está falando aqui, é exatamente isso, sabe, de quem nós estamos falando. Quem é essa pessoa? Antes de mais nada. E isso é importante você saber. As pessoas resolveram votar num sujeito desse. Somente porque ele tem um discurso radical, bolsonarista, mas você percebe que é incompetente. Você percebe que isso tem uma semelhança muito grande com o Bolsonaro, que foi um policial, né? Na verdade o Bolsonaro foi uma pessoa do exército, né? Foi um soldado, depois ele chegou a tenente, não chegou a capitão, né? Ele foi condecorado capitão depois. Então você vê que é um militar que se assemelha muito a esse policial aqui, né? É um sujeito incompetente. Bolsonaro, como militar, foi expulso do exército. E depois ganhou no tapetão o processo e foi reconduzido. E agora ganha, inclusive, a aposentadoria. E aí temos aqui esse sujeito que é um policial civil que já deveria ter sido expulso e que pode ser demitido a qualquer momento da Polícia Civil. E aí a gente vê esse debate. Eu quero trazer trechos para você entender. Esses trechos são importantes também. Primeiro, é ele falando sobre o avô dele, sobre a família dele, que, sabe, só de acompanhar já é uma coisa para arrepiar. Vou trazer para você esse primeiro trecho do debate, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, por favor, tá? Dê o like no vídeo e eu peço, por favor, se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui, por favor. Vamos a esse primeiro trecho. É o que eu fiz. E eu conheço meu avô e eu sei o que ele fez. E o meu pai, e o meu bisavô, e a minha família, que eu conheço, que você não sabe nada. 2 minutos, Breno. Quando o Bilinski chamou o interlocutor dele de burrão, dizendo que a divisão Galícia não era nazista, Bilinski mentiu. A divisão Galícia fazia parte das SS nazista. Quando ele disse que era uma divisão liderada por generais ucranianos, ele mentiu de novo. Os grandes generais da divisão Galícia foram Walter Schimann, que era um austríaco,
general das SS, e Fritz Freytag, um alemão, também general das SS. A divisão Galícia foi condenada pelo Tribunal de Nuremberg como uma unidade responsável por crimes de guerra. Ela não lutou só na Ucrânia, Rodrigo. Ela combateu ao lado dos nazistas na Eslováquia, na Iugoslávia e na Áustria. E eu vou contar uma outra historinha aqui em 1 minuto, porque diz respeito à minha família. A divisão Galícia foi responsável por um dos maiores crimes de guerra que aconteceram numa cidade polonesa, que quando começa a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a União Soviética, essa cidade estava em território ucraniano. Essa cidade se chama Ruta Piniaka. Essa cidade, em 28 de fevereiro de 1944, foi destruída pela divisão Galícia. 1.000 civis foram mortos. Desses 1.000 civis, Bielinski, 20 eram judeus. Um desses judeus mortos pela divisão Galícia era minha tia-avó. A divisão Galícia foi responsável por matar judeus. A divisão Galícia foi responsável por matar civis. A divisão Galícia respondia à máquina de extermínio do nazismo. A divisão Galícia era uma máquina de matar a serviço de Hitler. Você percebeu essas reações dele, de ficar dando risadinha, de cair pro deboche, de dizer não e tudo mais, sem nenhuma informação técnica, sem nenhuma informação histórica? E o Breno colocando claramente nomes, fatos, dados, informações. O debate foi inteiro assim, tá? O cara, é o meu avô, a minha família, não sei o quê, mas sem nenhuma informação técnica. O avô dele esteve fazendo parte de um exército nazista e ele, de certa forma, insiste em dizer que não, quando não é verdade isso. E ele defende um exército nazista, ele está defendendo o tempo todo o exército nazista. E ainda utiliza o avô dele para tentar, de alguma forma, colocar algum pano aí, né, de legitimidade nisso. Não existe. Então nós temos um deputado que defende o exército nazista. E foi confrontado aqui pelo Breno Altman e não teve palavras, por isso que ele fugiu do debate. A outra questão que me deixa revoltado com esse sujeito é a truculência dele, é o fato dele ser violento. Vou trazer aqui para você um trecho dele tendo uma relação ali de entrevista e ao mesmo tempo agressão, tá? Na verdade, mais agressão do que entrevista, para o Guga Noblar. E você vai perceber que ele pega no pescoço do Guga Noblar e começa a falar no rosto dele com uma agressividade que é inaceitável com a imprensa. O Guga Noblar é um jornalista, ele está fazendo uma entrevista. Então, quer dizer, o deputado não pode, qualquer deputado, qualquer pessoa, na verdade, não pode simplesmente tratar um jornalista dessa forma. Eu quero trazer esse trecho para você entender quem que é esse sujeito. Traidor da pátria. Quem? Quem? Quem é trampista e aprova uma taxação de 50% do país. Você tem ideia do que está acontecendo com o país ou você só faz propaganda? Tenho muita do ideia, Lula? muita ideia. Não, porque você está só fazendo propaganda do Lula. Tem a ver o Lula. Você... Lula é o democrata. Você, então. presta atenção, você é a tchutchuca do Lula. E você é a tchutchuquinha do Bolsonaro. Do jeito que você tava lá no banheiro da Smart Fit, você tá lá, Nossa. ó, no Lula. Olha, sabe por quê? Você não precisa me empurrar, não. Eu sei que você tem. que tá me Não empurrando. precisa me empurrar, não. Você que tá me Você sabe que eu nunca vou brigar com você. É claro que não. Até porque você. Porra. Se Sou você muito faz o que maior, faz em né, mulher, mano? imagina o que você faria O que comigo. eu faço em mulher? Né? O que eu faço Que em mulher? isso, é Fala. só fama. Fala. Você é violento. Fala. Você é violento. Por que Eu você tá sou pegando no violento pescoço? por quê? Ué, você não tá mexendo no tchutchuca agora, tá que pegando você no me pescoço? acha violento? Vai perder a linha mesmo. Por que você me acha violento? Opa. Fala. Por que você falou que eu sou Epa. violento com mulher? É sua fama. Fala. Você tá me falando de Smart Que Fit? fama do quê? Tá falando de Smart Fit? Fama do quê? Tá jogando fake news? Fama do quê? Ué, Hein? de ser violento. Hein? Olha Com aqui, quem? ó. Olha como é que você Fala é. o Tá episódio. perdendo a linha por quê? Fala o episódio. É a sua Fala. fama, é um violento. Fala. É uma pessoa violenta. Fala. Tá sendo violento. Fala tá o atacando, episódio. Tá falando de Smart Fala Fit o por quê? episódio. Tá Porque jogando fake news você por quê? é um Você chupeteiro é um do chupetinho Lula. do Bolsonaro. E é violento mesmo, perdeu a linha. Essa é a tua fama, um desequilibrado. Mostrou que é chuchuquinha do Bolsonaro. O Guga está falando a respeito de um caso que é conhecido, né, que foi um caso de uma companheira dele que morreu. Né? Segundo as investigações, ela
se suicidou, mas antes disso houve uma briga, ela se suicidou dentro de uma briga com ele. Tá? A gente não sabe de fato o que aconteceu, porque, sinceramente, as dúvidas são gigantescas. A gente vê que é um sujeito violento, é um sujeito agressivo, é um sujeito truculento, então a gente não sabe. Segundo a investigação, foi isso, que ela se suicidou. E essa é a informação que eu quero passar para você. Você pode ter as suas conclusões aí, pessoais, aí já é uma outra questão, uma questão de opinião. Né? Na minha opinião, há questões a serem levantadas ali que colocam o sujeito numa dúvida, por ser muito truculento. Então, quer dizer, ele briga com a companheira dele e depois essa companheira morre. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que, segundo as investigações, ela se suicidou. E aí não pode falar isso com ele. O Breno Altman, nesse debate, falou a respeito dessa briga. Eu tô explicando, presta atenção. Eu tô explicando que naquele momento que eu falei pro Google, o que é? Por que você tá me chamando de... Por que você tá dizendo que eu agredo mulheres? Eu nunca fiz isso na minha vida. Me respeita. Esse é o ponto. A esquerda não sabe respeitar. Isso te dava o direito de pegar ele pela nuca? Ela quer mentir. A esquerda mente, quer te tirar do sério. Ele sabe que se eu botar a mão nele, eu perco o mandato. Eu não botei a mão nele. Ele não foi agredido. Ele disse que ele não foi agredido. Quem tá dizendo que ele foi agredido é você. Se você acha que pegar um cara na nuca daquele jeito é agressão, você não sabe o que é agressão, cara. Olha o Código Penal. Vê lá. Lesão à integridade física. Não tem lesão nenhuma. Aquilo ali é o quê? É o mostrando pra ele que esse tipo de comportamento é ridículo, que é inaceitável, que a minha honra eu vou defender porque eu sou homem. Eu não sou um bosta que nem esses caras. Breno. 2 minutos, Breno. Eu não fiz nenhuma pergunta sobre esse seu caso. Não me interessa. Você perguntou, caso. Eu expliquei o caso do Guga, pô. A minha pergunta diz respeito se você acha legítimo exercer pressão física e ter um comportamento agressivo em relação ao jornalista. Esse foi o seu comportamento, que é muito revelador de uma atitude condenável no que diz respeito à liberdade de expressão e no que diz respeito à liberdade de imprensa. Um jornalista pode ser tratado da maneira como você tratou o Guga? Você acha essa uma maneira correta de tratar? O jornalista é perfeito, ele pode falar o que quiser. Ele não agrediu a você, ele não fez agressão física, você evidentemente teve uma atitude de agressão física que todo mundo que assistiu o vídeo, pôde ver. Uma atitude de pressão física, uma atitude que não é própria da democracia, não é própria de quem diz respeitar a liberdade de expressão e imprensa. Essa foi a sua atitude e foi sobre isso a minha pergunta. Eu não perguntei sobre os tiros que você tomou, eu não perguntei sobre o caso da sua ex-namorada, eu não perguntei sobre nada disso. Você, por conta própria, resolveu falar desse assunto, você aproveitou a oportunidade sem ter sido perguntado a esse respeito, e sendo ou não verdade, pouco me importa. Se um jornalista como o Guga Noblat faz uma colocação para você, você acha que existe motivos, qualquer que seja a colocação do jornalista, para que você exerça sobre um jornalista pressão física, você acha que isso faz parte da democracia? Você acha que isso faz parte da liberdade de expressão? Exercer pressão física? Você que evidentemente é fisicamente mais forte que Guga Noblat, que é um policial, que possivelmente ande armado, você acha certo ter uma atitude como a que você teve com o Guga Noblat? Isso diz muito a respeito da sua concepção sobre liberdade de expressão e de imprensa. Foi uma macetada, porque na verdade é isso mesmo, né? O cara é truculento, violento, o cara vai pra cima, todo mundo sabe que o cara tá armado, e quando você sabe que um cara tá armado e você não tem confiança nenhuma de que esse sujeito tem uma serenidade, pensamento muitas vezes é que o cara é um maluco, um sujeito inconsequente, né, que já tem casos aí claros, né, de pessoas que discutiram com ele e morreram depois. Como é que fica essa história? E aí fica também essa questão levantada pelo Breno, que é exatamente o fato desse pessoal defender liberdade de expressão
quando na verdade eles querem calar a imprensa o tempo todo. Isso é o bolsonarismo como um todo, o próprio Bolsonaro e todos os bolsonaristas. Eles combatem a imprensa todos os dias, eles forçam os eleitores deles, os seguidores deles a não assistir Globo, a não assistir, a não ver mais nada ligado à imprensa. Quer dizer, é uma forma de cerceamento de liberdade de expressão. Vou trazer aqui para você um outro trecho muito importante também, que é um clássico já, né, entre os bolsonaristas, que é a defesa dos Estados Unidos e a defesa do Trump, quando a gente tem um país, que é os Estados Unidos, agindo diretamente contra o nosso país. E esses caras se colocam como aqueles que são, vamos dizer assim, até que agora ficou caricato, né? Os patriotas, mas que são os patriotários. Olha esse momento. Então, se você não consegue entender que os Estados Unidos está respondendo a uma atitude brasileira de desrespeito aos valores democráticos, aí você pode dizer o que você quiser, mas está errado. As sanções estão sendo impostas pelas decisões do Lula de estimular a compra de diesel da Rússia, de fazer negócio com China, de vender o Brasil para a China e para outros países terroristas e comunistas. Isso eu sou contra. Você dizer que eu sou contra o Brasil, porque eu sou contra o Brasil financiar a guerra na Ucrânia, eu sou contra o Brasil vender o Brasil, a infraestrutura brasileira para a China, aí você está muito errado. Eu sou a favor do Brasil ter relações com países democráticos e não com terroristas. 2 minutos, Breno. Primeiro, a motivação de Donald Trump para estabelecer as sanções tarifárias contra o Brasil foram os processos contra Jair Bolsonaro. Isso está explícito nas ameaças de Donald Trump, feitas no dia 9 de julho de 2025, como sabe toda a opinião pública brasileira, Bilinski. Toda a opinião pública brasileira. Ele interferiu na vida interna brasileira. Ele desrespeitou a soberania brasileira, sob o aplauso seus e os aplausos dos demais deputados do PL. A extrema-direita bolsonarista se abraçou a Donald Trump desesperadamente para que Donald Trump, através da pressão, das sanções, das punições contra o Brasil, conseguisse impedir que Bolsonaro e seus cúmplices tivessem o julgamento justo, tivessem um julgamento pelos crimes de golpe de Estado cometidos. Segundo, você considerar que os Estados Unidos é o guardião da democracia é uma grande piada. Mostra seu absoluto desconhecimento sobre o que são os Estados Unidos, ou mais ainda, demonstra também a sua concepção do que seja democracia. Os Estados Unidos são um violador da democracia. A perseguição a quem pensa diferente nos Estados Unidos hoje é brutal. As pessoas estão sendo presas e expulsas de universidades. As pessoas estão sendo demitidas das universidades porque defendem uma posição diferente do governo norte-americano, por exemplo, em relação ao genocídio palestino. Os Estados Unidos sempre patrocinaram ditaduras no mundo inteiro. Os Estados Unidos patrocinaram um golpe de Estado no Brasil, o mesmo golpe de Estado de 64 que a extrema-direita bolsonarista reverencia aqui em nosso país. Os Estados Unidos apoiam ditaduras sanguinárias como a da Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm suas mãos sujas de sangue nos piores regimes repressivos da história do planeta. Qualquer estudante de segundo grau sabe disso. Os Estados Unidos defendem ditaduras desde que elas atendam aos seus interesses. Defendem golpistas como Bolsonaro quando eles são aliados dos seus interesses. Donald Trump desrespeitou a soberania brasileira porque queria ajudar um amigo político, um aliado, Jair Bolsonaro, um golpista, um homem de extrema-direita que buscou por meios ilegais se manter no poder e felizmente foi derrotado na política e na justiça, e por isso que a extrema-direita brasileira hoje está tão desesperada. É uma lapada, né? É por isso que viralizou tanto esse debate, porque ele foi humilhado de uma forma tão absurda, né? Com cada fala, com cada questão, e aí essa carinha dele, dando risadinha, debochadinho e tudo mais, ele foi realmente exposto a um ridículo. É uma vergonha que eu não sei se ele vai conseguir recuperar isso em vida. Ele foi humilhado. É uma coisa assustadora. E o Breno, assim,
milimétrico. O que ele falou a respeito dos Estados Unidos e do Bolsonaro nessa fala, não tem o que dizer, não tem o que corrigir. E aí fica difícil você falar depois disso. O resultado no final foi o que você vai ver agora, ele levanta e sai correndo como covarde, né? Um covarde. Essa atitude foi uma atitude de um covarde acima de tudo, né? De alguém que não consegue sustentar um argumento e aí sai correndo. Olha só. Entendeu? Meu ouvido não é pinico, cara. Tendo em vista o que aconteceu... Acabou o tempo dele? Assim... Deixa eu só... foi isso. É ruim, é Beleza. chato. Entendeu? Não era essa a proposta, não foi pra isso que eu vim, não foi esse o convite. Mas você vai ter mais uns 30 segundos aí, Breno. Não, relaxa. Pra mim acabou. Tá fora do seu tempo. Tá. Vamos lá? O seu problema, Belinsky, é que você mente muito. Mente muito. E a mentira atrapalha o debate. O meu único E erro aqui, eu falei pro pessoal... Eu não vou ter meu tempo? Não, eu não vou ficar sendo agredido dessa forma, eu não agredi ele nenhuma vez, cara. Eu não vou Você não agrediu nenhuma vez. Não. Mas você é cínico, né? Não. É cínico. Tem coisas que a gente aprende no parlamento, entre elas a ser cínico. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Encerrou, foi muito bacana. Eu tenho meu tempo. Bora. Tá bom? Falei o que você quiser. Beleza? Valeu. Obrigado. É demonstrativo da deselegância. É assim que funciona a extrema-direita, pessoal. A extrema-direita é assim mesmo. Eles vão embora quando se sentem pegos na mentira. Essa é a característica da extrema-direita. Eu agora posso exercer meu tempo? Sim, tem. É muito importante, pessoal, mesmo tendo o Belinsky se retirado como se retirou, é muito importante para o debate político atual entendermos alguém que se identifica e entendermos as consequências de quando alguém se identifica com uma divisão nazista. A divisão Galician foi uma divisão nazista. Eu aqui em nenhum momento coloquei em questão sobre o que fez ou deixou de fazer o avô ou bisavô dele. Não é disso que se trata. Se trata da mentira que Belinsky, mais uma mentira de Belinsky, mas a mentira que ele contou quando respondeu a um interlocutor na Rede X, dizendo que a Galician não era nazista. Isso é uma mentira. Tem uma larga comprovação histórica e os oficiais generais da divisão Galician nunca foram ucranianos, sempre foram generais, ou austríacos ou alemães. A divisão Galician fazia parte das SS, a tropa mais brutal e sanguinária de Adolf Hitler. Ele ter orgulho da divisão Galician e ele mentir sobre a divisão Galician diz muito a respeito das concepções políticas que Belinsky defende. Qual que é a conclusão que a gente tem a respeito desse debate? Você viu essa fala final do Breno falando a respeito da clara defesa do Belinsky em uma divisão nazista sanguinária. A gente muitas vezes está tendo a oportunidade de conhecer pessoas que as pessoas até quem era Belinsky até então, né? Ele era um sujeito que tinha rede social, tinha sido envolvido com uma ou outra polêmica que as pessoas não conheciam muito bem, mas o pessoal está disposto a votar em gente assim. E qual é a contribuição que esse pessoal dá, né? Belinsky, Geyer, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Bia Kicis, esses deputados de mandato digital, qual que é a contribuição real que eles dão para o Brasil? Porque a questão maior é assim, se você está votando em alguém, você pode estar votando por vários motivos, mas se você vota exclusivamente porque essa pessoa atende ao seu desejo interno de espalhar o ódio em função de coisas que você não gosta, então você está procurando, de alguma forma, descontar no país e no seu próximo as suas próprias frustrações. O grande problema que a gente está vendo no país hoje é isso. A extrema-direita, ela, na verdade, ela é uma caixa de ressonância de frustrações. As pessoas estão completamente ferradas na vida, as pessoas não têm uma visão própria muito boa, não têm uma autoestima, elas têm uma série de questões pessoais para trabalhar. Aí elas veem nesses políticos uma forma de extravasar esse ódio, de extravasar até a própria ignorância.
e até a própria incapacidade de lidar com essa ignorância. E aí a gente vê gente como um Paulo Bilinski ser deputado. E olha, sinceramente, quando eu falo para você a respeito disso, eu quero dizer assim, eu falo com tristeza, porque eu vejo isso aqui e, sinceramente, cara, é assustador. Como que esse cara é deputado federal? Baseado no quê? Porque você vê claramente que ele é limitado, você vê que é um sujeito violento, truculento. Por que você acha que esse deve ser um representante do nosso povo? Eu tenho uma resposta simples, tá? De fato existe uma camada da sociedade que é sim truculenta, que é violenta, nosso país é violento. Existem pessoas na sociedade que têm um pensamento misógino, de ascendência sobre a mulher, de ascendência sobre o próximo. Existem pensamentos racistas no país e esse sujeito esteve envolvido com questões que podem ser classificadas nessa esfera do racismo. Existem questões no país que precisam ser trabalhadas. E se há solução para isso, eu não sei, mas o principal é que essas pessoas precisam ser expostas. É que as pessoas precisam entender que quando você tem uma exposição, você é obrigado a confrontar os seus demônios internos. Isso daqui, na minha opinião, é demoníaco. É algo profundamente desumano. Gente como essa, você defender esse tipo de comportamento é você defender o que é de pior no ser humano. Mas você pode discordar. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você acha dessa conclusão aqui sobre o porquê essas pessoas fogem de debates, saem correndo de debates, por que tem esse comportamento ignorante, de risadinha, de deboche, de ficar se colocando superior a alguém que está dando um baile, né, como você acabou de ver aqui nesse debate. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito desses políticos extremistas e reacionários que ganham votos e que se elegem como deputados e até como senadores, né? E, como a gente viu na eleição passada, inclusive para presidente da República, governador. Infelizmente, isso está acontecendo. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, o seu like é muito importante. Se inscreva aqui no canal, faça a sua inscrição no canal. Sua inscrição é fundamental aqui para o nosso trabalho. Não se esqueça dessa renda extra, apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você já tem essa renda extra. R$300 todo mês, R$1.000 todo mês, R$2.000, vai do tempo que você se dedica, porque é um trabalho. É importante dizer, isso aqui não é criptomoeda, day trade, essas porcarias de pirâmide que tem na internet, curso para vender curso, não é nada disso, tá? É a oportunidade de você aprender algo para você trabalhar na internet. Só tem uma forma, não adianta mandar e-mail para mim, porque tem uma equipe para isso, e eu não faço parte dessa equipe, tá? Eu faço a divulgação, e lá eu explico, mas quem vai te atender não sou eu. Para você ter esse atendimento absurdamente profissional, de gente que vai responder tudo para você, você tem que entrar em contato nesse endereço que está aqui no primeiro comentário. Você vai no comentário, tem lá um link, renda extra, você vai direto para o WhatsApp. E lá no WhatsApp você tem todas as respostas. Eu mesmo explico tudo para você e depois você conversa com uma equipe extremamente competente para sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Só uma forma só, que é aqui no primeiro comentário fixado. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos que ajudem o nosso trabalho. A gente está falando aqui a respeito desse trabalho que a gente vai começar essa semana, falando a respeito do Brexit, um documentário especial que a gente está preparando para você e que vai ser um documentário dedicado aos membros e apoiadores do nosso canal, que é quem patrocina a oportunidade da gente fazer uma viagem como essa e desenvolver um trabalho como esse. Avalie a possibilidade de você ser um membro do canal e um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. A gente também pede para as pessoas nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Esse aqui é o nosso endereço de Pix. Qualquer valor pelo Pix, isso ajuda muito o nosso trabalho. Dê essa força aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Uma boa semana para você.